Eu queria convidar os participantes, José Humberto, a professora Isabel e a professora Laura Bezerra, para a gente tentar começar a mesa. Pedir para a professora Isabel começar, pode ser? Bom, gente, boa noite. Eu queria começar agradecendo ao convite da Secult na pessoa de Henrique Andrade, que foi com quem a gente estabeleceu os primeiros contatos, as conversas. Agradecer tanto pelo convite para a mesa, para essa mesa que eu acho que é bastante significativa, porque geralmente existe uma dificuldade em pensar mais propriamente nas questões da história e da memória e da conservação no cinema e no audiovisual. Geralmente a gente fica muito desejoso e querendo produzir muito as coisas e as outras etapas, da cadeia, que aqui já foi falada várias vezes, ficam menos evidenciadas. E agradecer também pela oportunidade da montagem da exposição que está aqui na Galeria Perverger, aqui do lado, que é a Jornada em Cartaz, que é a exposição que fala, de uma maneira rápida, um pouco sobre a história da Jornada de Cinema da Bahia, que, como a Daniela falou na apresentação, foi o tema da minha dissertação do mestrado em História. Como ela disse também, eu sou uma pessoa que faz um caminho que é um pouco heterodoxo. Eu não venho de uma formação inicial de cinema ou de audiovisual de comunicação. Eu sou historiadora por formação e foi pelos caminhos da história que eu cheguei no cinema, e hoje eu sou professora no Campus 13, não no Campus 8, que é o Campus 13 em Itaberaba, no curso de História. Eu sou professora de Teoria da História, sou pesquisadora associada da Filmografia Baiana, junto com Laura, e doutoranda lá na USP, aí sim, em meios e processos audiovisuais, mas continuo estudando História do Cinema Baiano. Minha fala hoje, eu vou tentar não cansar muito vocês, porque, afinal de contas, a gente já vem de uma jornada comprida. Ela faz uma leitura que é, de uma certa maneira, do ponto de vista da cronologia, ela é retrospectiva. Eu vou começar dos anos 70 para tentar chegar nos 50. Isso tem a ver com a minha trajetória de pesquisa mesmo, porque meu interesse pelo cinema começa a partir do contato que eu tive com a Jornada de Cinema da Bahia, conversando com Guido Araújo, trabalhando com a documentação da jornada, entrevistando alguns realizadores cineastas, como, por exemplo, Fernando Bernes, que está aqui hoje. E é a partir desse caminho que eu faço dentro da pesquisa Pensando a Jornada que eu vou descobrir algumas pontas soltas que, no final, vão me levar para o que eu estou querendo pensar agora na tese. Então, a minha fala ela é retrospectiva nesse sentido, e acho que em 15 minutos, que é o tempo que a gente tem, eu vou tentar falar assim, me alongar demais. Então, nesse sentido, quando eu me aproximei da jornada, quando a gente olha a Jornada de Cinema da Bahia, ela é, na verdade, um todo muito grande, que começa em 72, ela começa como Jornada Baiana de curtas-metragens, e ela vai, até agora, os anos 2000, até essa primeira década dos anos 2000, onde ela já chega como Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Ela começa como Jornada Baiana, em 73 ela vira Jornada Nordestina, em 74 ela vira uma Jornada Brasileira, e só na década de 80, lá por 85, se eu não me engano, ela vira Jornada Internacional de Cinema. Embora essas transformações, que a gente percebe no nome, elas falem um pouco desse aumento, dessa abrangência e tal, se a gente for observar por dentro, que foi um pouco que eu fiz na dissertação, a trajetória da jornada, ela, desde o seu início, ela tem uma relação muito íntima, muito próxima e muito importante, não só com o cinema baiano, o cinema feito na Bahia, e aí tem sempre a controvérsia que Danilo colocou aqui no início. A gente não pode pensar que, por ser cinema baiano, ele está fora do cinema brasileiro. Faz parte, existe, claro que tem a relação, claro que o cinema baiano ele é um cinema que é brasileiro, mas a gente também não pode perder de vista que existem singularidades nos processos de formação dessa ambiência, que vai variar de lugar para lugar. E, no caso da história do cinema, de uma maneira mais ampla no Brasil, a gente tem uma metodologia de pesquisa que muitas vezes se pensaram a partir dos ciclos. E aí a gente tem alguns exemplos, como o ciclo de cinema de Recife, o ciclo de Cataguases, o ciclo
Super Oitista aqui, que tem diretamente a ver com a jornada, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, enfim, essa estrutura cíclica, que ela tem o seu lugar, mas que ela precisa também ser relativizada em alguns aspectos, porque ela vai pensar a partir de elementos de filmes, principalmente de realizadores que são tomados como principais, mas às vezes outras coisas elas ficam meio obscurecidas nesse caminho. E a minha relação com a jornada me fez repensar também essa questão com as categorias. Por quê? Porque ao pensar na jornada, eu tive que estabelecer alguns tipos de recorte. Não dava para falar da jornada inteira. Quando eu comecei a me interessar pela jornada, eu estava no 4º semestre da graduação. De lá para cá, enfim, eu não sou cineasta, mas o cinema tomou minha vida completamente. Então, esse ano eu faço, acho que 10 ou 11 anos de envolvimento de vida com o cinema baiano, cinema feito na Bahia, desde a graduação, especialização, mestrado, agora doutorado. Só penso nisso, só trabalho com isso, só falo disso. Minha família já não me suporta mais, porque esse é o assunto da minha vida. Mas, enfim, então, nessa perspectiva, eu tive que fazer alguns recortes. E aí o primeiro é um recorte mesmo básico, que é o da cronologia. E aí eu fatiei, entre aspas, a jornada para mim. E aí, nessa minha escolha, eu comecei a pensar na jornada nos anos 70, entre 72 e 78. Essa escolha foi feita porque me interessava entender qual a relação que a jornada tem com a ambiência e com a circulação cultural na Bahia, em Salvador especificamente, mas tem uma relação com outras cidades da Bahia nesse período, nos anos 70. Então, eu peguei de 72 a 78, porque em 79 a jornada, por uma série de injunções, vai para João Pessoa. E aí acaba saindo um pouco de alguns dos aspectos que me interessavam. E aí, ao fazer esse recorte, que ele parece somente cronológico, ele me deu a oportunidade de pensar alguns elementos dentro da própria jornada. E aí eu comecei a perceber que era preciso ser feito um trabalho de sistematização em torno do que acontecia dentro da jornada. Porque quando a gente pensa num evento de cinema, num festival de cinema, normalmente a gente pensa muito nos filmes, né, na exibição dos filmes e tal, mas a jornada ela tinha muito mais coisas além dos filmes. Com isso, eu não estou querendo dizer que os filmes não são importantes, pelo amor de Deus. Obviamente, eles são. Mas existe uma relação toda que se estabelece, aí eu brinco, é um trocadilho que a gente sempre faz, eu e Laura, e que está no título da dissertação, que cinema é mais do que filme. Cinema ele é a relação que vai se estabelecer entre o processo todo de criação, de produção, de interesse em torno disso, do próprio caminho da realização desse filme, depois da exibição, do processo de distribuição, difusão, crítica, como a gente assiste o filme, como o filme bate na tela, como o que a gente vê encontra com a gente e nos processos que vêm depois, que tem o exercício da crítica e tem a gente pensar o que seria, por exemplo, os caminhos necessários da preservação e da conservação, que eu não vou me aprofundar muito, porque é tema de outra fala, mas que também são importantes, porque o tempo todo aqui nas outras mesas, ontem na mesa dos coletivos, que eu adorei, e hoje, na mesa de formação, eu fiquei até achando engraçado. Eu falei, gente, como o tema da história apareceu muitas vezes. Né? Para a gente ver os filmes e para isso fazer parte do elemento formativo, é preciso que os filmes existam. E é mais do que isso, é preciso que a gente saiba que os filmes existem, é preciso que a gente saiba quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo inteiro. E aí, por isso o cinema é mais do que filme, porque ele é prática social, porque ele é sociabilidade, porque ele é rede de colaboração, porque ele é afetividade, porque ele mexe com uma série de outras coisas que são necessárias para que o filme aconteça e que o processo cinema se estruture de uma maneira geral. E aí, dentro da jornada, pensando nessa organização do que ela seria, eu comecei a pensar em alguns elementos. Um foi, né, qual é a organização dessa jornada? Como é que ela se estrutura? Aí eu descubro que ela tem mostras competitivas, né, que é onde as pessoas mandavam os seus filmes para as competições, e aí a gente tem diversas etapas nesse processo. Você tem no primeiro momento, essa mostra competitiva ela é dividida entre as bitolas, e depois, lá para 75 ou 76, eu sou historiadora, mas eu sou muito ruim de data, ela passa a ter uma característica que é singular e que é importantíssima. Ela vai ser um dos primeiros festivais, se não o primeiro,
que vai abolir a diferença entre as bitolas, quer dizer, não importa se o filme é 16 ou 35 ou é Super 8, esses filmes eles vão concorrer igualmente dentro, né, nessa perspectiva da mostra competitiva. Junto disso, a gente tinha também as mostras informativas, e nas mostras competitivas existia a exclusividade para o curta-metragem, era uma jornada pensada para os curtas. Mas, dentro da programação das mostras informativas, a gente tinha também outros tipos de programação e com outras durações, inclusive longas. Também a gente tinha as homenagens, e aí, dentro desse espectro das homenagens, tinham mostras de filme, tinham seminários, tinham exposições, uma série de questões que estavam ali colocadas, além de elementos que, para mim, são muito caros, como, por exemplo, né, a jornada serviu de abrigo para a reestruturação do movimento cineclubista. Depois do advento do AI-5 e de toda aquela discussão e tensão em torno da ditadura militar e da restrição dos espaços públicos, a jornada ela passa a ser um espaço de resistência à ditadura militar, e aí existem alguns episódios em torno disso, de como que estão vinculados especialmente à realização da jornada ser majoritariamente centrada no ICBA, que é aqui no Corredor da Vitória, né, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, que era considerado, e isso aparece nas entrevistas várias vezes, apareceu com Guido, apareceu com Bellins, apareceu com Paula, agora aqui pensando alto, com Robson Roberto, por exemplo, também, existia no imaginário de que o ICBA seria o território alemão e, por isso, não poderia ser invadido pela polícia, o que não era exatamente verdade, mas que funcionou durante muito tempo como uma maneira, né, de lidar, de diminuir, digamos assim, eu não estou querendo dizer com isso que a censura não existia ou que era tudo muito fácil, pelo contrário, mas o fato do ICBA ser enxergado como esse espaço, né, de relação diplomática, etc., e tal, protegia um pouco mais as pessoas que estavam ali para fazer exibições de alguns filmes e de fazerem debates que não eram possíveis serem feitos em outros lugares. E aí, lembro também de uma pessoa que eu entrevistei que foi muito importante para me ajudar a entender esse percurso todo, que foi o Luiz Orlando, que foi uma das pessoas que foram muito importantes nesse meu processo de aproximação do arquivo quer dizer, o arquivo não, né? A documentação da jornada, que, quando eu comecei a pesquisa, ficava no setor de cinema da UFBA, depois agora está no setor de memória da UFBA, uma parte está na Casa de Guido, enfim, isso são questões que me conectam um pouco com a fala de Laura em seguida, ou depois de Zé Humberto, não sei exatamente. Dentro da jornada também a gente tinha um espaço de discussões muito próprias do que seria o próprio processo de reflexão e pensamento das políticas e também das estéticas do cinema. E aí as questões ligadas à lei de obrigatoriedade do curta, discussão de como aqueles conteúdos iriam ou não iriam para a televisão, as relações, por exemplo, com a discussão da resolução número 18 do Consigne, tudo isso aconteceu dentro da jornada. E o que curioso não seria a palavra, mas o que é interessante para mim é perceber que algumas dessas questões que já eram colocadas há 40 anos atrás, elas continuam sendo importantes, candentes e centrais para a gente continuar pensando o cinema baiano, o cinema feito na Bahia, o cinema brasileiro. Algumas dessas questões elas permanecem. Não que tudo seja a mesma coisa, não é. Né? O processo histórico ele é múltiplo, ele é multidirecionado, embora a gente tenha a impressão de que as coisas andem linearmente, elas não são assim. E é importante falar disso, porque isso mostra para a gente que existe uma necessidade grande de um conhecimento que a gente, às vezes, ou pelas questões curriculares, ou por milhões de motivos, passa meio ao largo, que é realmente conhecer a trajetória da história e da memória do cinema que a gente faz. Né? Porque, algumas vezes, a gente tem a impressão de que tudo está por ser feito e esquece que tem uma trajetória muito grande de muita gente que já vem pautando algumas questões há bastante tempo. E falta, às vezes, embora a Milene tenha falado aqui de uma coisa que, para mim, também é importante, que já tem a ver com a minha ponta solta lá na frente da tese,
que é a conexão e a aproximação e o debate, meu tempo está acabando, né, das gerações, né, e dessa relação que vai existir, que não é só, digamos assim, da formação escolar, da formação universitária, mas que passa por outros caminhos. E aí, pulando um monte de coisas que eu ia falar, eu vou chegar... Não, mas não vai dar, não, eu vou pular. Vou chegar na minha preocupação das pontas soltas. O que acontece? Quando eu fui mexendo nessas coisas todas da jornada, eu fui descobrindo um monte de pessoas, de momentos, de filmes, de arquivo, de documentação, de um monte de gente que eu não consegui entrevistar até hoje, que eu estou aqui queixando para entrevistar depois, tipo Zé Humberto, gente que eu marquei e não consegui encontrar, várias coisas acontecem, né, nesse percurso da pesquisa. Mas alguns elementos sempre me chamaram muita atenção. Um deles é a permanente menção ao Clube de Cinema da Bahia, né, que um dos seus fundadores e o principal nome que a gente conhece aqui dá nome a essa sala, que é Walter da Silveira, que foi advogado trabalhista e, sobretudo, crítico de cinema e que é responsável por um início, digamos assim, de uma formação que não é escolar, mas que eu estou começando a arriscar chamar de sistemática, mesmo não sendo escolar, através do Clube de Cinema, porque através das exibições e dos debates que eram realizados, muita gente, né, começou a se interessar, a pensar e tratar dessas questões do cinema. E aí não vou citar ninguém, porque tem tem nomes conhecidos, tem nomes menos conhecidos, eu não quero fazer nenhuma injustiça, né, nesse sentido. E um outro elemento que me chama muita atenção é o curso livre de cinema e o Grupo Experimental de Cinema da Bahia, que também, né, apareceram várias vezes e foram muito mencionados, mas que não existe, no caso, por exemplo, do Clube de Cinema, do Grupo Experimental de Cinema, nenhuma pesquisa sistemática até agora. Sobre o Clube de Cinema da Bahia, sobre a trajetória de Walter da Silveira, a gente tem, por exemplo, a coleção do Eterno e Efêmero, que foi organizada por José Humberto, e que é uma riqueza de documentação e que é importante que a gente se aproprie, se aproxime, leia e perceba, porque ali a gente tem, a partir da trajetória de Walter da Silveira, um panorama amplo do que foi pensar cinema na Bahia a partir dos anos 40, mais ou menos, me corrija depois se eu estiver errada, até os anos 70, que é quando ele morre. E, a partir dali, a gente consegue estabelecer uma série de relações com tudo que vai acontecendo a posteriori, depois. Nesse sentido, o que é que eu percebo? Que, pensando a jornada, eu descobri, ou eu estou pretendendo me aproximar mais, que existe uma rede, uma triangulação que aproxima esses três espaços. A jornada de cinema, e por isso que eu digo que eu começo dos anos 70 para voltar para os 50. Eu faço um caminho meio... A gente está acostumado a pensar cronologicamente, seria dos 50 para os 70, mas comigo aconteceu o contrário. Então, a partir da jornada, eu descobri o Grupo Experimental / Curso Livre de Cinema e me reencontrei, né, com o Clube de Cinema da Bahia. E o que eu percebo é que existem, entre esses três espaços, dentro desse diapasão entre os anos 50 e 70, uma circulação de sujeitos, né? Não só Walter da Silveira e Guido Araújo, embora Walter da Silveira não acompanhe a jornada, porque a jornada começa em 72 e ele morre em 70, mas existe uma circulação aí de sujeitos que vão participar do Clube de Cinema, alguns que vão fazer parte dos cursos livres. O curso livre de cinema, ele tem várias etapas e ele vai se ramificar em alguns elementos, como, por exemplo, o Umbelino colocou aqui quando falou do curso que foi feito no ICBA e que tinha uma relação com a UFBA e que tinha relação com o Clube de Cinema, etc. Enfim, então, a partir daí, existe uma ramificação muito grande, a gente percebe uma circulação. Por exemplo, Bellens, que está aqui e que eu conversei durante a construção da dissertação, ele me fala um pouco disso nas suas memórias, né? De como que existia uma circulação nesse espaço. O Edgar também me falou bastante disso. Quer dizer, a partir das trajetórias dos sujeitos, é possível a gente mapear uma relação, um trânsito, uma rede de, como o Ramon falou ontem, de afetos e de solidariedades que vai interconectando essas pessoas.
E, nesse sentido, dentro da jornada, a gente percebe que existiu uma gestação de uma geração que ainda hoje está aí produzindo. Aí, normalmente, a gente sempre lembra muito da Lumbra, quando vai falar do Super 8, mas existiram outras pessoas que também realizavam Super 8 nesse momento, como Zé Humberto, como Robinson Roberto, Juraci Dória, entre outras pessoas, que também, o grupo assim que Araripe falou ontem, e assim, existia uma relação mais próxima ou menos próximas entre alguns desses sujeitos. E aí, por exemplo, quando você precisa, né, de uma coladeira, ou de uma câmera, ou de alguém para fotografar, alguém para dirigir, isso vai estabelecendo relações. E quando a gente pega, por exemplo, os filmes e vai pensar nos... Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Nas fichas técnicas, a gente vai perceber que vários nomes se repetem em vários momentos. Isso é um indício para mim, na pesquisa. Os jornais, quando eles vão falar das exibições do Clube de Cinema, ou quando eles vão falar das exibições da jornada, ou quando eles vão falar das críticas dos filmes, isso também é indício para mim. Quando eu converso com as pessoas e elas dividem comigo a vida delas, assim, né? Uma desconhecida que chega e que fica, não, é porque eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu tal, e as pessoas se disponibilizam muito generosamente para falar da sua história e contar a sua trajetória, elas também me dão indícios para poder pensar nessa relação. Então, hoje, né, essa minha fala ela é uma fala de transição, porque é uma fala que está tentando articular os elementos que eu já encontrei na dissertação do mestrado com as coisas que eu estou começando a encontrar agora na pesquisa da tese. Eu estou no primeiro ano do doutorado ainda e tenho uma familiaridade relativa com a documentação, porque ela é uma documentação que eu estou acompanhando a esse tempo que eu falei aqui a vocês. Só que as minhas perguntas de hoje não são as mesmas perguntas que eu tinha no início da pesquisa, né? Eu fico sempre brincando que a jornada ela é um poliedro, porque de cada lugar que eu olho, ela me dá possibilidades novas e me faz ter encontros novos. Então, reencontrar o Clube de Cinema nos anos 50 e o JEC, o CLC nos anos 60, ali, de 68 mais ou menos, e enquanto ele se prolonga, é um pouco dessa multiplicidade. Então, hoje, meu interesse é esse, é conseguir estabelecer essas relações entre esses sujeitos, essas trajetórias, dentro dessa rede, dessa triangulação que se estabelece. E aí, por conta disso, em virtude de uma entrevista que eu fiz, o nome do projeto, pelo menos até agora, é um nó no sentido do pertencimento. Porque essas pessoas elas estão muito, digamos assim, envolvidas num processo amplo, que é esse processo de fazer, pensar, constituir esse cinema na Bahia, dentro desse período de 20 anos, que é o meu recorte, mas que vai me colocando mais questões. Eu não sei até onde eu vou chegar com isso, né? Se daqui a 4 anos, quando eu defender a tese, provavelmente eu vou ter outras questões que vão me empurrar para outras pesquisas. Mas o que eu quero dizer, para finalizar, porque eu acho que, né, já estou no deadline total, é que me alegra muito ter essa mesa e ter pessoas aqui dispostas a ouvir e a tratar e debater e discutir essas questões, porque, insisto, pode não ser... a gente, às vezes, não tem uma dimensão, digamos assim, óbvia dessa relação, mas o tempo inteiro, quando a gente faz as nossas escolhas de produção, de temática, etc., e tal, a gente está dialogando o tempo todo com um certo sentido e uma certa construção de história que a gente tem na nossa cabeça e na nossa maneira de pensar. A partir do momento que a gente multiplica esse olhar e que a gente possibilita se pensar em outros objetos, a gente tem a possibilidade de contar outras histórias, de trazer outros sujeitos, de trazer outras questões. Portanto, o que eu falei aqui de uma maneira muito resumida e corridinha sobre essas questões das minhas pesquisas, elas são o meu olhar para isso. É possível que outros pesquisadores se apropriem, pensem essa mesma documentação e descubram outras coisas. Então, não é uma verdade fechada, estabelecida que eu trago aqui, mas são as minhas inquietações e as minhas reflexões nessa transição do momento de pesquisa. Obrigada e espero o debate. Vou passar a palavra para a Laura, que são pesquisas conectadas, né? Bem, eu queria agradecer o convite, queria
parabenizar a Secult por esse evento, que eu acho que é importantíssimo e acho que devia acontecer agora todo ano. Acho que escolhendo um recorte diferente para as exibições, eu acho que seria uma boa ideia ter regularidade nesse debate. E queria cumprimentar as duas pessoas muito queridas de mesa, nós aqui que temos esse interesse pela história do cinema baiano, uma história viva, dialogando com hoje. Assim, não somos um grupo tão grande, então a gente tem um afeto que nos une, parcerias, etc. Eu espero que hoje, nessa mesa, vocês que ficaram até agora aqui, que vocês possam ficar um pouco contaminados por nosso amor por esse tema e que vocês entendam que uma coisa que parece velha, antiga, passada, traz um monte de surpresas, cada uma mais interessante do que a outra. Eu vou falar da história e da memória do audiovisual na Bahia na perspectiva da preservação audiovisual, é esse meu lugar de fala, eu sou uma preservadora audiovisual. E você passa? E vamos ver se eu consigo. Vou dar um passo assim bem para trás. Em 1895 começaram Em 1895, na Europa, tem as primeiras exibições de filmes. Ao mesmo tempo, começa na Alemanha e na França, na Alemanha com os irmãos Skladanowsky, na França com os irmãos Lumière, mas o aparelho que continuou sendo exibido, que terminou dando origem ao cinema, é o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Foi uma sensação, conquistou o mundo. Isso começa em dezembro de 1895. 2 anos depois, em dezembro de 1897, o cinematógrafo já está aqui na Bahia, foi exibido pela primeira vez no Cine-Teatro, era no Teatro Politeama, aqui pertinho, no Politeama. E, logo depois, conquistou a capital e o interior. Tem exibições do cinematógrafo, a gente tem notícias disso em todo o interior. Em Santo Amaro, que é onde eu trabalho hoje mesmo, tem logo em 1898, já tinha exibições do cinematógrafo, né? A produção, quer dizer, exibição de filmes a gente tem desde sempre aqui, desde que começou. Mas a produção de filmes na Bahia, ele começa em 1910, aqui em Salvador, quando Diomedes Gramacho e José Dias da Costa, que eram donos de uma loja de fotografia, da fotografia Lindemann, eles começam a filmar eventos. Primeiro que eles falam foi uma regata, eles pegaram, estava tendo uma regata, eles filmaram, aí filmaram a lavagem do Bonfim, filmaram a segunda-feira gorda, da Ribeira, etc. Eles, até 1914, esses dois caras, produziram continuamente filmes, e não somente esses filmes, como eles produziram também cinejornais. Não tinha Jornal Nacional naquela época, né? Então os jornais passavam no cinema. E eles produziam cinejornais. Isso foi até 1914, porque quando a guerra começou, era muito difícil conseguir as películas, e aí a produção caiu. Esse cinema dessa época era completamente diferente do que a gente chama hoje de cinema. Era uma outra coisa. Eu espero que deixe uma sementinha aqui em vocês para vocês irem olhar esse outro cinema em algum momento, porque é um negócio interessantíssimo. Uma diferença que tinha, por exemplo, é que esses filmes filmados aqui na Bahia em 1910, 11, 12, 13, 14, eles já tinham um cinema certo. Eles passavam no Teatro São João, que fica lá na Praça Castro Alves, onde hoje é o Palácio dos Esportes. E isso, você produzir um filme e ele já tem um cinema ali esperando para passar, é um sonho para os cineastas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme em levar os filmes ao cinema.
Como eu disse, isso era um outro cinema, né? Aí eu fico me perguntando assim, como eram esses filmes? O que é que eles nos diriam sobre a aventura desse cinema que era tão diferente de hoje? O que é que, por exemplo, eles nos contariam sobre a cidade de Salvador? Vocês sabem que já nesse início os prefeitos da cidade faziam suas obras, mandavam filmar suas obras. Eu fico, agora que a gente está em tempo de eleição, eu fico me perguntando como é que esses políticos se encenavam, se colocavam nesses filmes. Como era isso? Eu adoraria ver isso, mas não vi, né? Nos anos 20, a revista Artes e Artistas, que era uma revista de artes aqui da Bahia, começou a fazer uma campanha para arrecadar fundos para produzir um longa-metragem. Isso nos anos 20. Hoje a gente fala como uma novidade total o crowdfunding. Lá, nos anos 20, aqui em Salvador, já tinha isso. Eles, inclusive, arrecadaram dinheiro, mas, pelo que eu sei, o filme não foi feito. Mas isso é uma pesquisa que a gente ainda quer aprofundar. Mas, assim, que o dinheiro foi arrecadado, foi, depois ficaram lá sem saber o que é que faziam com o dinheiro. Nos anos 20, tem um filme que chama Carnaval Cantado na Bahia, que é uma mistura de ficção e documentário, que hoje é uma coisa que está assim, bem na moda. Anos 20, a gente já tinha isso aqui. O que é que acontecia nesse filme? Os diretores filmaram, tinham imagens documentais do Carnaval da Bahia e inseriram uma parte de ficção aí. Essa parte era uma família que veio do interior passar o Carnaval aqui em Salvador e, claro, porque não conhecem a cidade grande, se metem em todos os perrengues que se pode imaginar. Aí eu fico me perguntando, eu adoraria ver esse filme. Primeiro, assim, por causa da forma, como eles lidaram formalmente com essa mistura de ficção e documentário, de que linguagem eles se utilizaram. Aí me interessaria também ver as coisas de representação, como era a relação entre capital e interior, como era a relação no Carnaval entre jovem e velho, entre preto e branco, entre mulher e homem. Como seria isso? Esse filme me fascina, eu adoraria ver esse filme, mas eu não posso, porque esses filmes não existem mais. Infelizmente, eles não existem mais. E manter os filmes, preservar os filmes, mantê-los acessíveis para todo mundo, para a gente poder, assim, poder ver esse filme hoje, isso é a missão de um arquivo de filmes. Por isso que eu estou falando da memória na perspectiva da preservação, porque se esses filmes não existirem, se ninguém puder assistir esses filmes, então a nossa memória vai se constituir a partir de, talvez, fantasias, mitos, como a história do cinema é tão pródiga. Essa é uma citação do Código de Ética da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, que existe desde 1938, e o que eu queria chamar a atenção aqui é que ela fala em patrimônio, que é responsabilidade dos arquivos de filmes proteger esse patrimônio. E, muitas vezes, porque o cinema ele é um híbrido entre arte e indústria, ele é um produto industrial e uma potencial obra de arte, muitas vezes a proteção ao patrimônio deixa o cinema de fora. Protege os prédios históricos, os monumentos, mas não pensa no cinema como um patrimônio. É por isso que eu trouxe essa citação, porque esse patrimônio, nosso patrimônio audiovisual, é a base para o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é falar sobre história e memória. Eu falo dos filmes primordialmente, mas junto com eles vem uma série de documentos e materiais importantíssimos, por exemplo, os cartazes, os roteiros. A gente tem, se vocês não viram, não percam, aqui na galeria tem uma
uma exposição sobre a jornada de cinema contada através dos seus cartazes. Quando vocês param para olhar esses cartazes belíssimos da jornada, vocês vão ter um monte de outras informações para além do design gráfico daqueles cartazes, né? Bem, rapidinho, como está tarde, eu vou mais curta. Preservação é uma tarefa muito complexa. Ela, só o pedacinho inicial, é um conjunto de procedimentos, princípios, técnicas e práticas necessários para garantir a integridade do documento audiovisual. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente não preserva apenas pelo prazer de preservar. O que justifica a preservação é, que está ali em negrito, a garantia permanente da possibilidade de sua experiência. A gente preserva filmes para que as pessoas possam assisti-los. E assistir um filme 100 anos depois é uma coisa, é uma experiência completamente diferente do que seria assistir o filme quando ele foi feito. Vamos para a próxima. As cinematecas e os arquivos de filmes, eles existem desde os anos 30. A gente tem uma longa tradição. Desde 1938, existe uma Federação Internacional dos Arquivos de Filmes, que é muito ativa, não é uma associação assim de blá, blá, blá. Ela, hoje em dia, congrega mais de 150 arquivos fílmicos em todos os continentes. Essa federação foi importantíssima para ele. Começou a produzir manuais, como é que você faz para conservar um filme, etc. Assim, essa troca de informação entre os arquivos é um negócio assim, muito importante. O Brasil está representado na FIAF desde os anos 40, quando Paulo Emílio Salles Gomes foi vice-presidente da FIAF. Hoje em dia tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho um colega, meu colega da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que faz parte do comitê executivo da Federação Internacional. Quer dizer, temos uma longa tradição desconhecida, por isso que eu estou falando sobre isso aqui com vocês, porque eu acho que está na hora das pessoas saberem dessa longa tradição que nós temos. Mesmo com essa longa tradição, os arquivos de filmes, as entidades detentoras de acervos audiovisuais no Brasil lutam desesperadamente para sobreviver, para salvar seus acervos. Zé Humberto sabe disso aqui melhor do que ninguém, porque foi ele que começou esse trabalho aqui na Dimas. Mas a gente deu alguns passos. Por exemplo, a FIAF se juntou com a Unesco e, em 79, houve uma recomendação sobre a salvaguarda das imagens e movimentos, e nessa recomendação eles dizem que o audiovisual é a expressão desses nossos tempos modernos. E fala também como um patrimônio, e recomenda que os Estados-membros criem arquivos de filmes e protejam esse seu patrimônio audiovisual. Eu cito aqui a Convenção da Unesco, a Convenção da Diversidade, de 2005, porque aí tem uma coisa que, para mim, para nós, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, é uma coisa muito importante, é que, nessa Convenção de 2005, que não está tratando especificamente do audiovisual, eles falam da importância de que os acervos sejam preservados próximos de onde eles foram produzidos. Quer dizer, a gente ter aqui na Bahia um acervo do cinema baiano, ter os cartazes dos filmes, os filmes, roteiros, possibilitar que, por exemplo, os estudantes de cinema daqui do Estado, os cinéfilos, os interessados, tenham acesso a esses materiais. Em 2005, no mesmo ano, assim, durante muito tempo, essa questão do patrimônio audiovisual, da preservação audiovisual, era colocado como uma coisa assim, não muito importante, e era uma coisa assim de malucos apaixonados, como nós três, que
chegando ao fim, de malucos apaixonados como nós três, que lutam, batalham a vida inteira para que esses acervos sejam preservados, para que essa história não seja esquecida. Na Europa, as pessoas estão mais sabidas do que aqui, porque, em 2005, o Parlamento Europeu e o Conselho do Parlamento Europeu lançou uma recomendação onde eles associam a preservação audiovisual com a competitividade das indústrias cinematográficas. Num mundo como o nosso, que tem uma sede de consumo audiovisual, a preservação de acervos também, não é somente, mas é também um valor econômico. Eu acho que tem um outro valor simbólico, identitário, que é maior do que isso, mas como a gente está acostumado a sempre ser colocado assim no cantinho dos exóticos, eu estou lembrando que esses filmes, a preservação dos filmes, ela tem também um valor econômico. Vamos passar à próxima. Sim, em 2008, nós criamos uma associação permitindo nossa articulação dentro da comunidade audiovisual. Desde os anos 2000, aparecem nas resoluções dos congressos brasileiros de cinema sempre referências à preservação audiovisual. Quer dizer, a gente sai do nosso mundinho fechado das cinematecas, dos malucos apaixonados pelos filmes antigos, e começamos a ser vistos como assim, a preservação audiovisual é parte da cadeia produtiva do audiovisual. Um filme ele é produzido, ele precisa encontrar seu público, sair, ser difundido, e ele precisa ser preservado para que esse ciclo permaneça em movimento. A preservação ela é importante também para a produção. 60% dos longas-metragens feitos no Brasil utilizam imagens de acervo. Então, preservar os filmes tem importância também para a produção. A gente tem, na Bahia, só para finalizar, acervos importantíssimos. Zé, você vai falar alguma coisa sobre o acervo da Dimas? Ok, então eu vou pular. Eu ia falar alguma coisa sobre os acervos da Dimas, mas Zé Humberto e Lúcio, que está ali atrás, que foram responsáveis pela construção desse acervo. Zé Humberto vai falar sobre isso. A Fundação Gregório de Matos, a UESB, Milênio Guzmão estava aqui antes, a UESB tem um acervo muito bem cuidado. Existem diversos acervos de cineastas, de produtores. Os cursos de audiovisual têm um acervo que, muitas vezes, não é preservado adequadamente, o que é uma loucura. Os aficionados, existe um monte de gente que tem coleção de cartazes, e filmes também. E esses acervos precisam ser preservados. Para a gente saber o que precisa ser preservado, a gente precisa saber o que foi produzido. E aí eu mostro só 2 imagens sobre a filmografia baiana, que é um projeto nosso. Como a gente está tendo aqui uma mostra de filmes, se eu mostrasse um dos que estão passando e eu não mostrasse outros, ia ficar chato. Aí eu mostrei um filme que não está passando, isso é a filmografia baiana, segundo, que tem aí todos os créditos, tem fotos, tem a sinopse, tem imagens sobre os prêmios, e quando eu tenho a informação, tem imagem também onde estão as cópias, se elas estão disponíveis, e se os diretores ou produtores permitem, a gente divulga também o contato deles para quem quiser exibir os filmes, ter um contato direto com eles. Para finalizar, nós achamos que nossa missão hoje mais importante na Associação Brasileira de Preservação Audiovisual reforçar as interfaces regionais da preservação. Para isso, nós precisamos de um trabalho coletivo que una os poderes públicos, o federal, os estaduais, o municipal, que una os cineastas e produtores, que una as universidades, os festivais, os cinéfilos, e aí eu acabo, assim, esse patrimônio, que eu estou o tempo inteiro falando do patrimônio audiovisual, o patrimônio audiovisual baiano, ele é nosso. Se ele é nosso,
a gente tem que levantar nossas manguinhas e se juntar aqui a esse trabalho de preservação. E, para finalizar, o último, eu queria convidar todo mundo, aqui a BPA está fazendo uma campanha no Brasil inteiro para a gente preservar o Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual, que é 27 de outubro, e uma das coisas que nós estamos querendo fazer é comemorar em todos os estados brasileiros. Eu ainda não sei como vai ser a comemoração aqui na Bahia, mas, com certeza, a gente vai fazer isso, e eu queria convidar todos vocês para caminharem com a gente no sentido de preservar nossos acervos e preservá-los aqui na Bahia. Obrigada. Passar a palavra agora para José Humberto. Boa noite. É com prazer que eu atendi esse convite. Minha contribuição em relação à memória do cinema baiano é bastante bissexta, porque eu me dividi muito, né, na realização, crítica, roteiro, edição, não. E uma vida só para dar conta disso tudo, você termina ficando raso em cada... Porque uma vida só não dá conta nem de você ficar só na memória. Bem, esse mote que a colega aqui falou, que o cinema não é só filme, cinema também é memória. Então, o que me atraiu foi a memória num sentido muito mais amplo do que especificamente o cinema, não? Então, essa atenção e esse foco meu em relação a essa temática, ela abrange, sobretudo, os questionamentos filosóficos em relação a essa matéria, memória. Mas o tempo nosso aqui não dá para a gente desenvolver algo sobre isso, que a gente já pode ver das inscrições rupestres, onde eu falo no período pré-histórico, que pode ser loucura a gente pensar isso, mas tem um fundamento, porque o cinema já está presente ali, né? Que esses povos já elaboravam a linguagem de decompor a imagem, né? Então, os desenhos já vinham com uma tentativa de se movimentar, né? E é exatamente o que o cinema vai fazer posteriormente. Quer dizer, que a gente já encontra cinema aí nessa lembrança tão fugidia e tão distante, né, no tempo. Daí, a gente pode nos deslocar para a caverna de Platão, e por aí vai, até nós chegarmos, até isso continua e não continuará sempre, mas uma obra marcante, que é na literatura, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, né? Onde a memória aí tem um elemento fundamental, né, em termos de você criar uma narrativa existencial. Na verdade, sem memória, a gente não existe, porque é ela justamente que estrutura a nossa vida, o nosso dia a dia.
Tem um filme muito bom, chamado Amnésia, que passou aqui não muito recentemente, mas é exatamente um indivíduo que a memória dele dura, no máximo, 1 minuto. Então, o filme todo é estruturado em cima disso, e ele vai, cada coisa que vai passando na vida, ele vai anotando, né? Então, o filme ele se desenvolve a partir dessa angústia de perder a memória, que realmente é algo tenebroso, é algo de um horror muito grande, o ser ficar sem memória. Então, nós vamos aqui só discorrer um pouco em nosso caso, né? Eu vou falar, por exemplo, da Dimas. Dimas, que está, inclusive, promovendo, uma das instituições que promove esse simpósio. A Dimas já está fazendo 40 anos, né? Que ela surgiu em 1974. E é a primeira instituição, ao nível oficial, governamental, a tentar fazer com que se pensasse uma política para o cinema na Bahia, né? E, ao mesmo tempo, desse um reforço para que houvesse um desenvolvimento e que desse um apoio à produção, né? E nasceu também com outros pensamentos, mas a experiência que eu vou passar aqui da memória está muito ligado em relação a Dimas, porque é aqui que eu vim trabalhar. Em 1976, nós fizemos aqui um encontro do cinema baiano, exatamente nessa sala, onde discutimos vários temas, né? E um dos temas já era a questão da memória do cinema baiano. Lembro perfeitamente que teve presente aqui, exatamente nesse lugar, o Alexandre Robato Filho, já bem velhinho, né? E de muleta, tal, e que deu um depoimento onde ele falava justamente sobre essa questão. E, nesse encontro, eu juntamente com o André Setaro, incentivei muito ele a escrever algo sobre o cinema baiano. E surgiu esse livro que hoje foi lançado já após a morte de André, né? Que é isso aqui. Como o cinema era muito desprestigiado em relação ao poder oficial, à cultura, então a gente não teve condições de mandar para uma gráfica para publicar a pesquisa, o livro dele. O livro é datilografado, né? Fiz uma capa aqui dentro mesmo, tal, e eu estou aqui com ele, inclusive autografado por André Setaro, no dia 4 de junho de 1976. Em 1978, eu fui convidado pelo que era então diretor da Fundação Cultural, professor Calderon de la Barca, esse mesmo professor que criou aqui, junto com o Valdo da Silveira, na UFBA, o Grupo Experimental de Cinema, em 1968, em que eu participei, né? Então, o professor Calderon ele era pró-reitor
de extensão. E esse mesmo professor, em 1978, passava aqui como diretor da Fundação e me chamou para organizar um livro que Walter da Silveira deixou. Né? Walter morreu em 1970. A proposta dele, ele me chamou, o professor Calderon, era para eu dar continuidade ao material, né? Aos manuscritos que Walter tinha deixado escrito. E eu me neguei. Primeiro, Walter foi meu professor, então era uma pessoa bem superior a mim em relação ao conhecimento de cinema. Era uma pessoa também que tinha um estilo totalmente diferente do meu. Tal. Então, eu resolvi realmente publicar aquilo que ele deixou, né, que estava em alguns momentos assim muito truncados, faltando, inclusive, capítulos que eu tive que buscar numa pesquisa muito grande na casa da viúva, dona Ivani, né, e que finalmente foi publicado. E um dos raros livros raros livros assim publicados pelo Estado, que assim que surgiu, imediatamente foi esgotado. Eu acho que é um livro que merecia até uma nova reedição. Não é? Bem, em 1992, nós trabalhamos aqui num projeto de recuperação da obra do cineasta Alexandre Robato Filho. Não é? Então, o que Laura falou, que os filmes da década de 10, da década de 20, desapareceram. Não é? Por exemplo, o Luiz Méliès, em Paris, é uma pessoa que morreu muito desgostosa do cinema, né? Então, foi um projeto onde industrialmente fracassou. E é o homem responsável pela introdução da ficção no cinema. E que jogou praticamente grande parte de sua obra no Rio Sena. Não é? Então, o Diomedes Gramacho dizem que jogou também sua obra na Baía de Todos os Santos. Não é? Se é lenda ou se não é, mas eu sei que, por exemplo, muitos cineastas, a exemplo de Alexandre, muitos tocaram fogo nos seus filmes. Não é? Pelo seguinte, porque guardar filme em casa, filmes dessa época, à base de nitrato, era bastante vulnerável a incêndio. Não é? Houve várias explosões de filmes, inclusive matando diversos operadores. Não é? Aqui na Bahia mesmo, nós temos vários exemplos, como no Cine Teatro São João, não é? O próprio Cinepax e diversos outros cinemas. Então, era uma angústia muito grande guardar esses filmes, porque estava sujeito, de repente, a ter um incêndio nas suas próprias casas. Não é? Mas eu vou contar um fato curioso de minha experiência aqui, na Dimas, é que, exatamente, quando eu comecei a fazer o trabalho de reunir o acervo da Dimas, que foi a partir mais ou menos de 1993, juntamente com o apoio decisivo de Lúcio Mendes, que está aqui presente, fotógrafo, depois ele pode falar sobre isso. Não é? Eu recebi, aqui na Dimas, a visita de um tio e um pai de Daniela Mercury.
Esse fato é muito curioso. Eles são descendentes, eles são portugueses, né? Eles são descendentes de Portugal, tal. E ele me trouxe uma lata de um filme que ele atravessou num monomotor de Portugal e pousou aqui ao lado do Forte São Marcelo, né? Então ele foi recebido aqui com muita galardia, né? E teve uma produtora chamada Cinelux, que eu não sei se é daqui ou se é de outro estado, né? Foi quem produziu, e nós temos essas imagens todas perfeitas. Agora, esse filme estava em Portugal. Esse filme estava dentro de um armário de uma família de Daniela Mercury, numa cidadezinha de Portugal, né? E por razões, né, misteriosas, tal, chegou aqui em perfeito estado. Então, eu falei para eles, olha, não vamos exibir esse filme de forma nenhuma. Primeiro, que prejudicaria o filme. Segundo, que tinha um perigo de incêndio. Então, imediatamente, o que é que nós fizemos? Um negativo, né? Um internegativo, em 35 milímetros, fizemos cópia em 35 milímetros, cópia em 16 milímetros e também telecinamos. Então, salvamos o filme, né? Devolvemos, ele mandou para... Esse filme voltou para Portugal, né? Com essa recomendação e também com uma cópia, né? 2 cópias, de 35 e 16 que nós temos aqui. E o filme é uma preciosidade, né? Porque filma ele chegando, né? Ao lado e você imagina, em 1927, ainda era o cinema de manivela à base de 18 quadros por segundo, né? Então, além da cidade vista, né, ali da Baía de Todos os Santos, tal, tem as cenas também onde ele é recebido pela família dessa cantora, né? Então, o filme dá maior importância, mas é só para mostrar as coisas como acontecem, vamos dizer assim, por acaso, coincidências, né? Bem, o projeto de Alexandre Robato é que a Fundação Cultural, isso foi em 1992, né? Mas isso demora, as coisas aqui são... Eu, por exemplo, desisti até de essa coisa da memória, porque eu senti muito você dar murro em ponta de faca, sabe? Eu acho um trabalho até meio frustrante e de muita irritação, porque a gente precisa convencer as pessoas que são assim, chefias da área cultural e tal, para mostrar a importância daquilo, né? Eu só sei que a história é o seguinte: esses filmes todos de Alexandre Robato, a não ser filmes que ele fez em 8 milímetros, preto e branco na sua maioria, e o colorido, inclusive na época, que era 16 milímetros, 16 milímetros também, era revelado no Panamá. Aqui no Brasil não revelava. O país mais próximo era Panamá, né? E o restante, que é a obra mesmo de Alexandre Robato, é 35 milímetros. 35 milímetros. O acervo que a Fundação Cultural tinha adquirido da família de Alexandre, depois que ele morreu, eram todos filmes em 16 milímetros. Só tem entenda, cópias. Só tem em 35 milímetros, que chama-se 2000 watts, uma coisa dessa, que é um filme importantíssimo, que é sobre a Cachoeira de Paulo Afonso. Inclusive, a Cachoeira de Paulo Afonso, antes da barragem, né? Então, a cachoeira ela tinha uma imponência e uma torrente de água muito maior.
Então, o que é que nós fizemos? A gente mandou telecinar esses filmes, né? Nós telecinamos. Na época, era uma telecinagem muito precária, muito precária. Na época, a bitola profissional que a gente tinha era o Matic, né? E continua, o Matic. Depois nós passamos para beta, tal, mas isso tudo, na verdade, era para ser tudo digitalizado, não foi digitalizado até hoje, né? Inclusive, o material de 8 milímetros, que nós trouxemos para aqui também, no nosso acervo, praticamente ele não existe mais. A emulsão já se acabou. Isso num período de tempo muito curto. Então, essa questão da preservação é uma questão urgente, não é? Dramática, muito dramática, não é? E que vou falar mais adiante. Bem, então, nós fizemos isso e também nós, eu e André Setaro, escrevemos um livreto, não é? Sobre Alexandre Robato. Então, isso criou uma curiosidade, sabe? E foi tão importante esse trabalho, porque ele pega da década de 30 até a década de 60. Né? E é tudo documentário. Né? Uma pessoa muito interessante, o Alexandre, porque ele também teve outros interesses na vida, além de literatura, professor de odontologia, e por aí vai. E quem ouvia falar em Alexandre Robato aqui na Bahia? Ninguém, praticamente. Era um homem praticamente desconhecido. Então, hoje é um homem muito conhecido, não é? Não só por essa sala que nós temos aqui, que tem uma programação, mas também pelo trabalho que a gente fez, não é? De recuperar esses filmes. E tem filmes que não puderam ser recuperados. O que é que nós fizemos? Nós fizemos reprodução fotográfica dos fotogramas. Então, e também tem trabalhos dele junto com Caribé, que é o filme Vadiação, né? Então, tem muitos desenhos de Caribé. Quer dizer, tudo isso a gente trabalhou, está tudo aqui na Dimas, né? E depois isso se desdobrou, né? Ultimamente foi feito mais trabalho, agora já em digital, mas é somente de um filme, que é realmente um filme muito importante, que se chama Entre o Mar e o Tendal. Bem, a questão dessa Cinemateca Baiana, do acervo da Dimas, que em 1970 e 93, o que eu via era o seguinte, que existiam vários acervos dispersos, como existe até hoje. Não é? E o clamor, que não vem de agora, isso a gente já... Né, de criar isso é uma coisa urgente, isso tem que acontecer. Não é? A Bahia tem uma Cinemateca Baiana. Por quê? Ela está muito dispersa e os filmes estão se acabando, estão se perdendo. Não é? Então, na Dimas, a gente tinha alguns filmes e também eu comecei a pegar dos realizadores, como, por exemplo, de repente, Siri mesmo entregou todos os filmes dele porque ele não queria mais guardar em casa. Tá? Então, nós pegamos todos os filmes de Siri, pegamos filmes de vários cineastas. Né? E como a gente trabalhava aqui na biblioteca, eu sabia que a biblioteca, no terceiro andar, também tinha um acervo de filmes baianos e um acervo também de filmes da USES, né? Que nós, felizmente, eles aceitaram e nós trouxemos para Dimas. Então, nós sabíamos e sabemos até hoje
que várias secretarias do governo também têm filmes, sabe? Porque, por exemplo, Alexandre Robato mesmo, ele fez muito filme para secretarias, como é que é a coisa que o Humberto Mauro... É o INSE, né? O Humberto Mauro deu muito apoio a ele. Então, ele fazia muito filme encomendado, não é? Inclusive por produtores, por exemplo, da região do fumo. Então, Cacau. Né? Inclusive, Laura, eu já encontrei uma produção de 1920 em Ilhéus. Uma produção, inclusive, de um longa-metragem. Quer dizer, que são coisas que estão perdidas aí, sabe? E que precisam ser revistas, tudo isso, os professores estimularem essa pesquisa. Então, além de ter secretarias do Estado, nós temos um acervo que eu conheço todo na prefeitura, na Fundação Gregório de Matos, sabe? Eu já tentei, mas não consegui convencer de trazer esse acervo e juntar com o acervo daqui. Porque é um acervo da maior importância para a cidade, que é, sobretudo, a cidade de Salvador, apesar de ter outras coisas também, sem ser de Salvador. E, no entanto, está lá uma sala que não tem ar-condicionado, não tem controle de umidade, não tem nada. Sabe? Quer dizer, está lá se acabando. Né? Pelo menos o trabalho que a gente fez aqui foi um trabalho braçal e da maior importância. Porque nós, quando eu falo nós, era eu e Lúcio Mendes, de reunir tudo numa sala, botar um ar-condicionado, botar desumidificador, pelo menos para fazer esse trabalho voluntarista, não é? Que, infelizmente, é legal, mas não funciona em termos assim, porque não há ainda, na verdade, uma vontade política. Não é crítica ao governo, nada. Eu estou falando isso, é uma crítica nossa, ao nosso patrimônio, né? Porque é uma obrigação do Estado. Não é? Fazer isso é o mínimo que pode fazer. E está fazendo, mas faz muito pouco, porque ainda é muito precário, ainda não é profissional, ainda é uma coisa meio diletante, sabe? Melhorou muito, porque antes a gente tinha que desligar o ar-condicionado. Para a gente botar um ar-condicionado lá em cima, era uma coisa dificílimo, porque não tinha ar-condicionado lá em cima. Salvador, aqui é muito fresco. Lá em cima não necessitava ar-condicionado em sala nenhuma. Sabe? Então, Lúcio lembra, para a gente puxar um fio para trazer até lá em cima, né? Era um trabalho... né? E outra coisa, chegava de noite e a gente desligava. Porque não podia deixar ligado esse ar-condicionado, podia incendiar. Não é? Então, outra coisa também são os acervos particulares, além dos cineastas, outras pessoas que filmam. As pessoas filmavam muito na década de 40, 50, tal, muito em 16 milímetros e muito em 8 milímetros. E depois em Super 8. Você viu o Roberto, que faz telecinagem de Super 8, ele tem anos ganhando dinheiro com isso. Ele telecinando os filmes das pessoas. Porque são muitas pessoas que procuram ele para telecinar. Né? Bem, eu esqueci de mostrar a capa do livro de Walter da Silveira, né? Que foi em 1978, a capa do livro. Só em 2006 que foi sair esse livro citado, acho que foi você, O Eterno e o Efêmero, né? Que é um filme, é um outro livro que eu organizei, aí já em outras bases
de Walter, que foi meu professor, e trabalhei com ele na Tribuna da Bahia, foi meu amigo e tal, e que interrompeu a vida muito, muito cedo. E que, quando eu organizei a história do cinema, eu fiquei muito tempo na... Como é que está meu tempo aí? Já esgotou, rapaz. Mas é rápido. O eterno e o efêmero, fazendo a pesquisa lá na Casa da Viúva, na Graça, eu comecei a encontrar muita coisa que eu sabia que existia. Quer dizer, desde esse período que eu comecei a notar, né, as coisas que já existiam e muita coisa para ir buscar, até em Portugal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tal. Eu comecei a fazer essa pesquisa na década de 90. Na década de 90. Nós só tivemos a possibilidade, quase esse livro não sai, em 2006. Nós passamos 4 anos pesquisando, com uma equipe, e depois ele ficou engavetado mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Para convencer que era uma coisa importante. E todo mundo está sabendo hoje que é importantíssimo. Né? Importantíssimo. Bem, por último, foi um projeto que eu também trabalhei, mas já que não foi aqui, foi no IRDEB, um projeto chamado Memória em Película. Né? Então, é um projeto que foi mais ou menos de 1999 até 2001. Né? Esse projeto era para a gente telecinar filmes baianos. E nós chegamos a produzir 200 e poucas horas de filmes baianos. Então, está tudo lá no IRDEB, em Betacam, quer dizer, em analógico. Né? Espero que algum dia passe para digitalizar esse material. Não é? E que foi um projeto que foi abandonado. Não é? Saiu o diretor de lá e acabou o projeto. Eu acho que é um projeto que merecia uma continuidade, porque mesmo que a gente parou, mas essas 200 e tantas horas, né, hoje em dia, essas imagens foram muito disseminadas aqui na Bahia. Pois é. Sabe? Você vê a importância. Eu lembro que passou um documentário que tinha muita coisa de imagens da Bahia, que foi uma das maiores audiências que já houve do IRDEB. Porque mostra a Bahia desde 1920, até a década de 70, 80. Entendeu? Então, é muita coisa. E eu acompanhei isso, porque eu fui para São Paulo, né? Eu ficava lá de 7 horas da noite às 6 horas da manhã, porque a gente fazia isso de noite lá. Tanto que eu passei 3 meses dormindo, não dormindo de noite. Quando eu cheguei aqui na Bahia, para eu voltar a minha normalidade, eu passei mais de uma semana, porque o meu relógio biológico alterou completamente. E eu assisti todos esses filmes. Né? É uma preciosidade, é uma raridade. A gente não imagina o que tem lá no IRDEB. E como nós estamos aqui com o diretor do IRDEB presente, né, seria bom digitalizar esse material e, se possível, dar continuidade. É isso que eu queria falar, e Lúcio quer falar.
Agora, só complementando, para você fazer esse trabalho, por exemplo, eu imagino que já tem quanto tempo? Isso foi 2001, né? 1999, 2001. Lá se vão 13 anos, vamos dizer assim. Eu acredito que a maior parte desses filmes, entendeu, já estão, talvez, é, é, eu só queria encerrar é, clamando dramaticamente sobre a situação nossa de memória, que é grave. E eu vou dar um exemplo que a Araripe vai talvez me confirmar, foi uma notícia que eu soube. Essa mostra que a gente está fazendo aqui agora toma como referência 3 histórias da Bahia para cá, né? Que é uma referência histórica. E a informação que eu tenho é que os negativos de som de história da Bahia está desaparecido. Pois é. Então você confirma, entendeu? Quer dizer, a situação. Bem, então, como eu falei no início, a minha preocupação com a memória é algo que supera o próprio cinema, né? E a memória em si, né? O cinema é superado por ela, e é uma situação que é um crime cultural, isso que tá acontecendo, sabe? E não deve permanecer. A gente tem que ver que é um patrimônio, não é? Porque esses filmes são muito procurados. Aqui nós recebemos, aqui na Dimas, sabe? Muitos estudantes, muita gente jovem que vem pesquisar o cinema da Bahia, compreende? Então, por exemplo, na França, os irmãos Lumière, o filme de 1895, todo mundo assiste no mundo inteiro, os filmes perfeitos, sabe? Eu acho que essa despreocupação com a memória reflete uma crise de civilização.
Bom, nosso debate, na verdade, já começou, né? Eu queria só dizer que eu estou muito feliz assim pela aula de História de Cinema Baiano. E eu queria abrir para o debate mesmo, para as perguntas. Já temos fazer um bloco de 3 perguntas e, como a gente está avançado na hora, a gente vê como que funciona para finalizar. Eu também quero agradecer, realmente foi uma aula, fiquei tocado com o amor que os 3 demonstraram para com o cinema baiano. Eu também tenho esse amor, talvez não com essa profundidade, essa propriedade, porque, afinal de contas, vocês estão debruçados sobre isso. Eu faço parte do projeto Cineartes e a gente, um curso de formação de extensão, foi falado aqui mais cedo, e a gente busca imprimir também nos alunos do Cineartes essa vivência, esse amor. E é um projeto que sobrevive de editais, né? E muitas vezes a gente tem dificuldades muito grandes na Bahia de ser aprovado nos editais. E o que eu acho impressionante é que como é que assim, falando-se desse amor, como é que às vezes eu estou falando, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a preservação, e eu estou falando de uma questão de edital, mas é que eu acho que essa questão que está sendo levantada, desse problema da civilização que não tem memória, a gente esquece quem nós somos, nós não sabemos quem somos hoje. E se a gente não preservar os projetos que visam formar as pessoas dentro do cinema, nós não seremos nada no futuro. Então, realmente, aí não teremos nada mais a ser preservado. E, muitas vezes, a gente tem dificuldades de conseguir iniciativas, assim como se tem dificuldade de conseguir dinheiro para uma preservação de um acervo desse, se tem dificuldade na Bahia de conseguir ter uma continuidade num projeto de formação de cinema. E, às vezes, o mesmo projeto que nós colocamos aqui, no edital na Bahia, não passa, mas nacionalmente passa. Quer dizer, os parâmetros da Bahia são mais difíceis do que do Brasil. Do mundo, não. Da Bahia. A Bahia é mais difícil, não é? Então, a gente não entende muitas vezes, e, às vezes, com as justificativas mais estranhas possíveis, até, de confundir a gente. Já existe um projeto correlato em tal lugar. Quando vai ver, éramos nós mesmos. Quer dizer, nenhum cuidado de ver o que era, né? E eu fico analisando isso porque, às vezes, a gente não entende como que uma iniciativa de amor, de busca da luta na garra, porque, se for botar na fria matemática, é impossível acontecer. Mas é uma coisa meio que de guerrilha mesmo, de conseguir, de acreditar. E, às vezes, a gente esbarra nesses entraves estranhos de avaliações esquisitas, né, quando poderia até ser, né, por falta de mérito, mas não é, se nacionalmente é tido como meritório. Então, é a reflexão que eu também tenho que fazer, que a gente está falando de memória e tem que falar mesmo, e eu também fico angustiado quando eu ouço falar essas coisas, está se perdendo, mas eu penso também que a gente tem que ter um olhar, como teve hoje a mesa, estou juntando as 2 mesas, na verdade, na minha cabeça, a mesa falando sobre formação, se a gente não tiver um olhar também para a formação, para os projetos, para as iniciativas que estão formando, e os projetos estão fazendo isso, e eles terem acesso e possibilidade de se sustentar, esse amor que vocês tanto demonstram para com o cinema vai se perder também num fluxo em que as pessoas já não têm mais as condições de fazer cinema. Então, às vezes, quando a gente está em condição de permitir isso, seria interessante também essa reflexão. É a ponta que eu faço. Pensar no passado, pensar no presente, que futuro será se a gente não consegue ter essa continuidade. Eu queria saber o que é que vocês pensam disso. Também quero agradecer a mesa pelo momento todo que a gente teve, raro, de falar de memória, de falar de história. Quero falar que indiretamente já tinha entrado em contato com as obras de vocês, Laura, Isabel também, e formado em História e também interessado em cinema, eu não posso esquecer de sentir a emoção que eu via nos trabalhos de vocês, e lembro muito bem quando eu achei, por exemplo, História do Cinema na Bahia, visto pela província, né, o livro que o José organizou, do Walter, ali no Brandão, no meio de um sebo, assim, eu achei esse livro que foi meio que uma pérola, que me ajudou bastante, muita coisa. Eu queria colocar uma questão bem rápida, talvez se junte com a reflexão que ele acabou de fazer. Eu queria ouvir de vocês o quanto que vocês relacionam essa
essa crise, talvez, no cinema baiano constante, de inconstância na produção, com esse esquecimento com esses filmes, né? De que maneira esse não reconhecimento, essa falta de memória, esse não assistir esses filmes que foram feitos no passado, afetam diretamente nossa produção atual? Passar para todo mundo responder. Bem, vou começar pela última. Eu não acho, que os cineastas não briguem comigo, eu não acho que a gente tem uma crise de produção, atualmente. Eu acho que o Brasil vai bem em termos de produção. Se produz uma boa quantidade de filmes e acho que a gente tem também uma boa qualidade. Acho que a gente tem um problema seríssimo com a distribuição. Os filmes não acham seu público. 10% dos longas-metragens conseguem chegar aos cinemas comerciais, que também não significa tanto, porque na Bahia a gente tem cinema em 3% dos municípios, né? E a gente tem um problema de preservação. Eu acho que, assim, acho que a gente precisa continuar produzindo, mas eu acho que a produção não é o problema. O problema é essa relação entre os filmes feitos, seu público, o ciclo inteiro. Porque eu falei antes e volto a falar, a gente tem uma concentração exagerada na produção. Não é que a produção não seja importante, ela é fundamental. Senão a gente não ia estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente tem hoje o grande problema da distribuição. E, para mim, claro, da minha perspectiva, da preservação, porque eu penso no ciclo inteiro. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no ciclo inteiro. A questão da formação, para mim, é fundamental para a memória. Acho que, inclusive, a ideia de preservação ele precisa nascer dentro dos cursos de cinema, de audiovisual, dentro das oficinas, que, quando uma pessoa comece a fazer um filme, ou queira fazer um filme, que ela já tenha essa consciência de que aquele filme vai ser preservado. Porque a gente tem uma situação absurda de, por exemplo, filme dos anos 70, 80, já hoje estarem degradados, terem que ser restaurados. É um absurdo você restaurar hoje um filme dos anos 70, porque o restauro é uma coisa muito cara e seria o correto seria se investir na conservação preventiva desses filmes. A questão do edital, difícil de falar, porque os editais aqui eles têm uma comissão, cada ano muda, então não vou entrar nesse mérito. Mas, já que eu estou aqui com o microfone, eu queria dizer, Zé, sem o trabalho que você fez, a gente não teria feito a filmografia baiana. Sem o panorama, que foi editado na sua época, o panorama de Setaro, que a gente ainda trabalhou com ele a partir do acervo aqui da Dimas, ele nessa versão como a que você mostrou, sem o trabalho com os filmes de Alexandre Robato, sem a edição dos livros de Walter da Silveira, e sem esse acervo que vocês fizeram aí, porque essa foi uma das nossas pernas, nós partimos daí. Sem isso, a gente não teria feito a filmografia. Quer dizer, esse trabalho nosso um dá um passo e o outro chega, pega esse passo e dá outro. Lá na UESB, a gente fez muitas pesquisas na UESB e a gente também não teria conseguido sem o apoio de Milene. Eu digo isso porque esse é um trabalho de formiguinha da gente, assim, de muito amor, e cada
cada pedrinha no mosaico que um de nós botamos, né, assim, nessa construção da história do audiovisual baiano é fundamental para que isso vá adiante. O que a gente hoje aqui, por exemplo, meu desejo aqui é que em algum de vocês fique aí uma sementinha que existe algo no passado que é interessantíssimo e divertidíssimo também, muitas vezes. Bom, eu vou pegar carona um pouco na fala de Laura quando ela coloca a questão da importância do trabalho que Zé Humberto fez aqui na Dimas e falar do panorama do cinema baiano, que foi também uma das minhas bibliografias essenciais para começar a construção do projeto da dissertação, assim como o História do Cinema Vista da Província, etc. Sobre a questão da formação, eu acho que, para além dos cursos de cinema, eu acho que também é necessário, aí eu falo, meio puxando a orelha dos meus colegas de formação inicial, é preciso que os historiadores também pensem nisso. A gente não pode perder de vista que não dá para pensar história de uma maneira muito ampla e muito geral, sem pensar em imagem. De uma maneira, desde se a gente for pensar dos quadros ou pensar em fotografia, e, sobretudo, em imagem e movimento. Não dá para falar da história, por exemplo, do final do 19, da virada do 19 para o 20 até hoje, desprezando a existência das imagens. Não dá para fazer isso. E ainda hoje, assim, não só na formação dos cursos de cinema, mas também dos cursos de história, a gente não pensa nisso de uma maneira, por exemplo, curricular. Como eu tenho enfim, minha formação por força do interesse acabou ficando transversal e multidisciplinar, etc., eu tento colocar isso de alguma maneira no meu curso, mas isso não é, como Milene falou aqui, não faz parte do currículo. E tem que ter uma estratégia de convencer, de brigar, de disputar dentro da formação inicial, das graduações e também das extensões, essa preocupação. Porque não dá para desprezar todo esse movimento, todo esse processo que a gente está aqui colocando. Por exemplo, quando eu descobri, eu mudei um pouco o foco da minha pesquisa para pensar nas práticas e nas sociabilidades, porque chegou o momento do projeto que a orientadora falou, mas a gente quer trabalhar com representações e tal, mas cadê os filmes? Eu não conseguia. Eu não tinha os filmes. Uma parte significativa desses filmes, e eu estou, por exemplo, se a gente for pensar nos filmes em Super 8, por exemplo, quase nada existe mais. Quase nada. Então, assim, eu tive que refazer o meu percurso da pesquisa por falta dos filmes e ter que pensar numa outra estratégia para poder dar conta de outras questões. Então, assim, sobre a questão da produção, e eu acho que eu vou um pouco nesse caminho que Laura coloca, de que é preciso que a gente pense também nessa outra relação. E não sei se essa... Acho que a dimensão da memória e do esquecimento ela sempre vai fazer parte da trajetória dos seres humanos. Acho que a grande questão a gente precisa ter consciência de que existe uma seleção nisso aí. O que a gente quer preservar, o que a gente quer esquecer enquanto sociedade. Né? E eu acho que essa relação que a gente tem dessa maneira precária de pensar a memória e a história do cinema, ela é muito indicativa em torno disso. Jean-Claude Bernardet fala na historiografia clássica do cinema brasileiro de uma coisa que eu acho que é muito importante e que ajuda a gente a entender um pouco esse lugar que a gente tem hoje. A história do cinema brasileiro ela é escrita, ela é pensada a partir da produção. Né? Isso, para mim, quando eu li esse artigo, foi um momento de epifania, assim, de revelação. Ele é pensado a partir da produção. Né? E isso faz com que a gente concentre a nossa trajetória e o nosso olhar para o cinema nesse aspecto, que é o que, por exemplo, a gente está discutindo aqui em quase todas as mesas. Eu não estou dizendo que isso não é importante, claro que é. Sem os filmes a gente não estava aqui discutindo história, nem memória, nem nada. Isso é óbvio, né? É ululante até. Mas, assim, fica faltando. Falta. É uma relação de falta. E a frustração que Zé Humberto colocou no início, ela de fato existe,
Mas quando a gente vai encontrando as pessoas que dialogam com isso, que percebem esse universo, a coisa vai ficando menos desesperada. Eu até fiquei brincando com a Laura hoje, eu tenho certeza que hoje vai ter pouca gente para ver a mesa. E foi assim, e foi uma surpresa ter a mesa se prolongando e ainda ter pessoas aqui hoje assistindo, porque a gente já teve várias experiências de ir para os encontros e nas discussões de história e de memória, não sei o que, ficarem 5 pessoas, 3 pessoas. Porque, na verdade, está todo mundo muito preocupado em produzir e não está preocupado com o que acontece depois. E não consegue perceber a dimensão, uma coisa que eu estava conversando lá fora, de que como que essa trajetória toda formativa que está implícita nesse processo, ela tem sim uma relação direta com o que é feito agora. Porque ela informa aquilo que é possível ser pensado também no contemporâneo. E, por isso, não se engane, a história não está presa no passado lá atrás e não tem nenhuma relação. A história que a gente conhece porque ela é produzida a partir de um incômodo que a gente tem no presente. Então, se é sintomático agora que a gente consiga, dentro de uma semana do audiovisual baiano, que discute questões contemporâneas, falar de memória e falar de história, é porque, graças a Deus, finalmente, isso está virando uma coisa menos invisível. Então, vamos aproveitar esse momento aqui e tentar construir relações mais sólidas de quem pensa ou de quem começa a se interessar por isso e até perceber que isso também é um caminho possível para pensar audiovisual e para pensar cinema, enfim, né, imagens em movimento. Acho que, não sei se eu respondi vocês, mas foi o que as perguntas de vocês me deram, assim. Mas se produz um olhar sobre o presente. Isso também é história. Então, pensar em memória sobre esse aspecto também, não só com a preservação do que foi feito, mas quando o José Alberto estava falando aí da beleza desse filme dos anos 20, da família de Daniela Mercury, da questão de como era o local, o ambiente, essa ambientação. Você tem que pensar, tem que se produzir sim, e cada vez mais sim. Senão a gente realmente não vai ter o que preservar. E também isso é história, porque se produz sobre o seu próprio. Você olha sobre si mesmo, olha o que você está produzindo, o mundo em que você está, como você está se relacionando com ele. O que eu acho que também não pode fazer dois pesos, duas medidas, como se fosse um processo ressentido de porque não se investe aqui, porque se investe demais aqui, vamos tentar equilibrar isso. Eu acho que tem que ter espaço. Não, isso é a reflexão minha. Eu acho que se tem que buscar, eu acho que infelizmente não se tem, como deveria, ter um cuidado, um aporte financeiro fundamental para se preservar tudo. Mas eu acho que o que se produz hoje também é importante. Sim. Pois é, só que observem, o que a gente está o tempo todo falando aqui não é a partir do discurso do ressentimento e nem do que... Não, eu sei, não foi de espinho um santo para vestir outro. A proposta não é essa, não é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é que é preciso, sim, colocar isso na pauta do dia e pensar isso dentro do que o tempo todo a gente está aqui falando desde a segunda, que é da cadeia produtiva do audiovisual. Falar de conservação, falar de preservação, falar de história, de falar de memória, não é falar de uma coisa que está pairando num outro espaço diferente. São elementos que fazem parte também dessa cadeia. Por exemplo, quando vários elementos aqui foram colocados na mesa de ontem, por exemplo, em torno disso, da própria ideia da formação, quando estava falando aqui da questão da distribuição, quando o Guilherme falou da coisa da concentração também na questão da autoria. Então, esse é mais um ponto que é necessário você pensar do ponto de vista da formação. E a gente precisa ter cuidado quando a gente usa a palavra história, porque no português a gente usa uma palavra só. Só que ela tem vários desdobramentos conceituais. Uma coisa é a história vivida. A outra coisa é você pensar a história como
uma disciplina ou um saber que vai lidar com uma série de construções teóricas e metodológicas e que vão construir uma narrativa de sentido. Isso são coisas diferentes. E aí, para você pensar, por exemplo, claro que um filme que é feito hoje, ele é um filme que faz história, mas ele faz história no sentido de que é preciso que um pesquisador olhe para ele e interrogue, para ele virar essa história nesse sentido que a gente está tratando aqui. Mas, para isso, é preciso que o filme exista. Sim, mas aí, se eu estou pensando que um pesquisador vai olhar para isso, o filme já existe. Aí a gente está... É tautologia. Para encerrar, né? É o seguinte, eu acho que nós tratamos mais aqui de... A gente se referiu mais à película. Né? O cinema está entrando numa nova fase, que é a digital. E não imaginam novos problemas que virão aí em relação à preservação, talvez mais críticos do que a própria película. Mas, de qualquer forma, vamos ter um certo alento. Eu acho que a situação hoje está muito melhor em relação à memória, porque, apesar dos pesares, a gente tem muito acesso ao material antigo que a gente não tinha antigamente. Eu só vou dar um exemplozinho para a gente encerrar. Deus e Diabo na Terra do Sol foi produzido, terminou em 1964. Eu morava em Feira de Santana e só vim para Salvador em 1965. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu não tinha visto ainda Deus e Diabo na Terra do Sol. Já conhecia o filme, o roteiro inteiro, já tinha lido toda uma literatura. Eu conhecia o filme de pé a rabo, né? Mas o filme mesmo eu não conhecia. Cheguei em 1965 aqui. Esse filme, eu só fui conhecer Deus e Diabo na Serra do Sol em 1969. Nunca passou aqui na cidade. As pessoas não conheciam Deus e Diabo na Terra do Sol. Eu assisti no lançamento de um livro de Walter da Silveira no Cine Bahia. Uma cópia, tal. Foi quando eu assisti, quer dizer, esse tempo todo. Só para dar outro exemplo, eu fazia programação aqui da Sala Walter da Silveira, na década de 70, 80, e eu consegui, porque naquela época, hoje em dia é vídeo, tal, é fácil, né? Para você conseguir uma cópia de Deus e Diabo era muito difícil. E tinha um ator aqui, Lídio Silva, que trabalhou no filme, um ator negro e tal. Ele tinha uma cópia velha. E um dia eu exibi esse filme aqui, com essa cópia, uma sessão. Essa sala lotou de tal forma. E aqui tinha um problema de ar-condicionado que às vezes não funcionava. Mas mesmo assim, o filme foi assistido do começo ao fim. E eu vou dar um relato ali quase inacreditável. Quando essa sala terminou a exibição, que saiu todo mundo, essas paredes caíam água do suor das pessoas. O chão estava todo molhado. Parece fantástico, né? Mas isso eu vi, presenciei. O suor. Ninguém saiu, gente sentada no chão. Entendeu? E no final, o vapor, né? As paredes estavam caindo água, assim, o chão todo molhado. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, essa mesa genial. No panorama do cinema baiano, de professor André Setaro, tem uma fala dele que é: a memória cinematográfica, se não fosse a paciência de uns poucos, estaria desaparecida. Obrigada a todo mundo. Boa noite.